Pouco mais de 2 meses depois de entrar com pedido de recuperação judicial, a Americanas apresentou a primeira versão de um plano que prevê aporte inicial de 10 bilhões de reais. O dinheiro virá dos 3 acionistas de referência da empresa, os bilionários Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital. O pedido da Americanas é o 4º maior da história do Brasil, atrás apenas da Odebrecht, da Oi e da Samarco. A Americanas anunciou um rombo de cerca de 20 bilhões de reais porque operações não tinham sido registradas corretamente durante anos nos balanços da companhia. O plano ainda não agradou os credores, que esperavam um valor maior, entre 15 e 20 bilhões de reais. A Americanas disse que é uma proposta inicial e que mudanças poderiam acontecer em meio às negociações futuras. Hoje, a dívida da empresa supera os 42 bilhões de reais. Quando você fala que uma demonstração financeira tem inconsistências contábeis, significa que você não pode confiar nos números que estão nas demonstrações financeiras. Então você não sabe se aqueles números são números robustos, números verdadeiros, ou se eles estão errados por conta de algum erro, de alguma fraude, de alguma coisa que tenha acontecido. Outro ponto do plano de recuperação é a venda de marcas do portfólio da Americanas. Segundo reportagem publicada ontem no Globo, já há interessados em adquirir a rede de mercados Hortifruti Natural da Terra, além da participação da Americanas em uma gestora de negócios de conveniência. A expectativa é de que essas vendas possam levantar até 2 bilhões de reais. Americanas está em recuperação judicial desde o início de janeiro e deve anunciar um plano para voltar a crescer nos próximos meses. Em nota, informou que segue operando normalmente nas suas lojas físicas, nos sites e em seus aplicativos, com níveis adequados de estoque próprio e também nos lojistas parceiros do Marketplace, que seguem recebendo repasse de suas vendas conforme calendário programado a cada 15 dias. O longo processo de recuperação judicial da Americanas é o tema do Ao Ponto dessa quarta-feira. Hoje nós conversamos com o repórter Bruno Rosa, da Editoria de Economia do Globo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Barini e o Ao Ponto de 22 de março começa agora. Vem com a gente. Bruno Rosa, mais uma vez, bem-vindo ao Ponto. Na segunda-feira, a Americanas apresentou à Justiça sua primeira proposta de plano de recuperação judicial, mas antes da gente entrar nos detalhes, explica pra gente o que é esse plano, para que serve ele. É para uma proposta dos controladores da empresa para dar conta desse volume tão grande de dívidas? O principal objetivo de uma empresa, quando ela entra na Justiça com pedido de recuperação judicial, é justamente fazer uma recuperação, né, como o próprio nome já diz, sanear suas dívidas. Imagina uma situação em que foi o caso da Americanas, chegou num momento tal que o volume de dívidas se mostrou impagável naquele momento, e a empresa, para evitar falência, ela não vê outra alternativa de ir à Justiça, sentar na mesa com todo mundo, todas as empresas com as quais ela tem algum tipo de dívida, sentar e negociar. E falar, olha, tenho essa dívida, não nego, mas vamos conversar e negociar. Então, o processo de recuperação judicial ele tem muito essa meta de você sanear, de você pagar para essas pessoas e essas empresas tudo que ela deve, que hoje ela não tem condição real de arcar com essas despesas. Né? E quando a gente olha para esse escopo de dívida, é tudo que você possa imaginar. É desde o aluguel no shopping, que uma empresa de varejo tem, é desde uma dívida trabalhista com funcionário, é desde um fornecedor, que ela comprou produto para seu estoque, mas ainda não vendeu e vai ter que pagar, e até mesmo os financiamentos tradicionais que ela pega no banco. Então, é todo esse tipo de dívida. Então, ela entra na Justiça, pede a recuperação judicial, a Justiça aceita o pedido de recuperação judicial e aí ela começa ali formalmente esse processo de recuperação judicial, que é como a gente chama, né? Isso tudo tem como objetivo de evitar um processo de falência. O Bruno tinha uma expectativa grande sobre o valor do aporte que seria proposto pelos acionistas de referência para cobrir pelo menos parte desse rombo, né? Essa proposta prevê que os acionistas da 3G Capital façam um aporte de 10 bilhões de reais. Esse valor está dentro do que esperavam os credores? O plano de recuperação judicial que a Americana apresentou na Justiça foi, como a própria varejista já disse,
um plano que vai ser alterado, porque a própria companhia já sabia que esse plano ele vai ser alterado, porque os credores já haviam sinalizado em reuniões anteriores à apresentação do plano à justiça que eles não estavam satisfeitos com as intenções que a empresa vinha dando. Então, por exemplo, a Americana falou sobre um aporte de 10 bilhões de reais. Mas para os credores, que são os bancos, esse valor é muito baixo, porque eles estavam pedindo ali 15 a 20 bilhões, né? Chega até o dobro do pedido, como um primeiro momento para sanear essas dúvidas, né? Então, a Americana agora ela vai conversar, vai iniciar uma nova rodada de conversa com esses credores para, de fato, poder chegar a um novo acordo, a um novo plano, né? O curioso é que a própria empresa anunciou, assim que ela publicou o plano dela de recuperação judicial, que ali era uma versão, que as conversas estavam em andamento e que novas coisas iriam ser feitas em cima desse primeiro rascunho, digamos assim. O fato é que os credores eles acham que é necessário um esforço muito maior desses sócios, né, de referência da Americana, que são os sócios da 3G Capital, de ir muito além dos 10 bi de reais para o aporte. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente é realmente uma intensificação nas negociações, né? Porque uma vez que a empresa publica esse plano de recuperação judicial, o relógio começa a correr, né? Então, a empresa tem pressa, a empresa precisa resolver isso, e um eixo central é chegar a uma solução em relação ao valor que esses acionistas vão aportar na companhia. Primeiramente, eles começaram ali atrás dando um valor menor, agora já subiram para 10 bilhões de reais, mas o fato é que é preciso ir além disso. Né? Os próprios credores, por outro lado, estão falando que, olha, 10 bi não tem conversa, 10 bi não vai resolver, e se você, americano, insistir com esses 10 bi até o dia da Assembleia de Credores, a solução é simples, a gente não aprova o plano. E esse é o cenário que a Americana quer evitar, né? E precisa evitar, que o plano de recuperação judicial ele precisa ser aprovado para daí a empresa fazer o cronograma de pagamento das dívidas e seguir a vida, né, digamos assim. Esse problema não é um problema nem do país, nem do setor, né? É um problema específico da empresa até agora. Então, se você tem ações da empresa do lado, a sua vida não aconteceu nada com a empresa do lado, né? Você não precisa se desesperar em fazer nada, porque é um problema localizado em uma empresa, né? Não é nem no setor, nem no país, nem no grupo todo das empresas da 3G. Só um esclarecimento para o ouvinte que provavelmente está ouvindo um barulho de fundo, que o Bruno está na redação do Globo, no Rio de Janeiro, e esses são os barulhos de jornalismo sendo feitos ao vivo. Voltando aqui para a conversa, Bruno, além desse aporte de 10 bilhões de reais, também tem a previsão de venda de ativos, como você explicou na sua matéria de ontem no Globo, incluindo o avião e as marcas Hortifruti Natural da Terra, participação na Vem Conveniências. Quanto que a Americana prevê ganhar com essas vendas? E já tem gente interessada, né? Já tem gente interessada, digamos que já tem algumas empresas interessadas. Eu conversei com uma fonte que está acompanhando ali essas negociações e eles me explicaram o seguinte, que a empresa vem recebendo essas manifestações de interesse por esses ativos todos, e aí o que eles vão fazer agora é organizar um processo para receber as propostas e poder vender esses ativos. Obviamente, o objetivo dessa, entre aspas, organização de propostas é ganhar mais, né? Então, eles vão conversar com essas empresas, vão abrir alguns dados para esses interessados ali de quanto de fato valem esses ativos, né? Para poder ganhar mais, né? Dinheiro com essas transações todas que estão aí sendo ditas, né? O que a gente tem que ter em mente é que desses ativos todos, né? A gente falando aí, por exemplo, do Hortifruti Natural da Terra, né? Quando a Americana comprou esse ativo, ela comprou por 2 bilhões de reais, um pouco mais de 2 bilhões de reais. Então, esse é um número que a gente tem em mente. Então, quer dizer, será que ela vai vender abaixo disso? Não sei, difícil. É um ativo muito importante para a companhia, são 79 lojas,
no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo. A empresa, por exemplo, só na área de delivery e de entrega ali entre os fornecedores são 16 mil toneladas de frutas, legumes, verduras todos os meses. Então, quer dizer, isso aí a gente consegue ter um pouco dessa dimensão do tamanho do Hortifruti, né, que é uma marca muito forte. Outro ponto, por exemplo, é uma empresa especializada em franquias que se chama Unico. Essa Unico, por exemplo, é dona da Imaginário, que a gente conhece bem, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, mas tem outras marcas também, como a Phuket, a Mind e a Love Brands. São outros selos, né, digamos assim, com forte espaço aí no varejo. Quando ela comprou lá em 2021, em meados de 2021, ela pagou 350 milhões de reais, então, quer dizer, um ativo importante. A gente também tem ali a VEM, que é uma joint venture entre a Vibra, que é a ex-BR Distribuidora, né, que são as donas do Posto BR, e Americanas. Então, quer dizer, essa VEM, ela também tem ali uma série de locais, são mais de 1.200 lojas presentes nos postos de conveniência, também é um ativo muito importante. E a gente não pode esquecer que disso tudo, a gente também ficou surpreso, né, que a Americanas está vendendo um jato. Sim, ela tinha um jatinho da Embraer, né, que é avaliado em 47 milhões de reais. É um modelo BEM 505, tipo E55P, fabricada pela Embraer em 2014. Também vai colocar à venda, né, quer dizer. Então ela está tentando ali se desfazer de alguns ativos, né, que ela julga ali que não vão ser mais essenciais a partir de agora, dentro dessa lógica aí do que ela imagina para o seu futuro, né, vendendo aí, saindo dessa área de frescos, né, como eles chamam, que são as vendas de frutas e legumes, e todo esse braço de franquias também não tem mais interesse, está vendendo tudo. Assim, no mínimo, ela está esperando vender um pouco mais de 2 bi de reais com esses ativos, né? A gente está vendo já aí algumas análises aí que a venda de todos esses ativos pode chegar a 3 bilhões de reais. Quer dizer, vai ser um dinheiro importante para ela, mas obviamente não vai resolver tudo, né? Esse mesmo texto indicava também que as tais inconsistências contábeis foram geradas por uma operação financeira comum no mercado chamada forfeit, ou risco sacado. Isso é quando uma empresa compra produtos de um fornecedor e, em vez de pagar essa compra diretamente para esse fornecedor, ela pede que um banco faça o pagamento. Daí, em vez de ficar devendo para o fornecedor, a empresa deve para o banco, que, claro, cobra juros em cima dessa dívida. Pois é, Bruno, fazendo essa conta, a gente é de humanas aqui, mas essa conta é fácil, né? Porque está previsto um aporte de 10 bilhões, mais 2 a 3 bilhões com a venda de ativos, isso dá entre 12 e 13 bilhões. Só que a Americanas tem dívidas superiores a 40 bilhões, então é claro que essa conta não fecha, né? O resto vem de onde? A empresa está contando com um abatimento também dessa dívida? Exatamente, olhando assim num primeiro momento, a conta obviamente não fecha, né? Porque no último documento que ela enviou à Justiça, ela somou dívidas de 42,4 bilhões de reais, né? Quer dizer, 42,5 bilhões de reais. E o que ela vai fazer é simplesmente o centro do plano de recuperação judicial. Ela vai pegar parte dessa dívida, vai virar para os credores e vai falar, olha, aquela sua dívida aqui, ela vai ter um desconto. Então, os descontos dessa dívida variam. Então, é como, por exemplo, se a Americana tem uma dívida comigo de R$1.000, ou seja, eu, fornecedor, tenho R$1.000 a receber da Americana, o banco, enfim, a gente pode pegar um exemplo hipotético. Esses meus R$1.000 não vão ser mais R$1.000. Né? Dependendo do tipo de credor, esses R$1.000 podem virar R$500, pode virar R$200, e parcelado com bastante tempo para receber o total desse corte aí que ela tem para receber. Então, quer dizer, a conta ela vai fechar quando a gente olhar esses 42,5 bi de reais, grande parte vai ser reduzido dentro desse processo, que é um processo normal de recuperação judicial. Eu sempre lembro de um advogado falando para mim que no processo de recuperação judicial todos perdem, todos têm que abrir mão de alguma coisa. Então a lógica é um pouco essa, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. A questão é que alguns estão dispostos a abrir mão disso e outros não. E aí ficam litigando esse processo, né, por anos. Se a gente for olhar, por exemplo, um último grande caso de recuperação judicial, que foi a Oi, ela começou o plano de recuperação judicial dela
startou, né, iniciou, digamos assim, esse processo de recuperação judicial em 2016, e esse primeiro processo de recuperação judicial só acabou ali no finalzinho de 2022, início de 2023. Então, quer dizer, isso a gente consegue ter uma dimensão de quantos anos pode levar um processo mais complexo, e nem sempre resolve, que é o próprio caso da Oi que eu mencionei rapidamente. Ela fez a primeira recuperação judicial dela, fechou, e um mês depois ela entrou com pedido por uma nova recuperação judicial. Então, quer dizer, isso é para a gente ter uma ideia da complexidade disso, né? De quanto essa questão de desconto de uma dívida ela pode ser questionada pelos bancos de um lado, entra na justiça, questiona daqui, entra com recurso ali, e porque realmente, no final das contas, também, sobretudo os bancos, que tradicionalmente têm essa postura um pouco mais conservadora de litigar o processo. Bruno, e hoje quem são esses credores da Americanas? A maior parte das dívidas é com pequenas ou com médias empresas? Americanas, hoje, ela tem uma lista que chega a 9.462 credores. Em números redondos, é quase 9.500 credores, né? Dentro desse universo, quando a gente olha ali em valor, né, que dão uns 42,5 bilhões de reais, a maior parte estão com os bancos, né? Os bancos ali, eles têm pouco ali entre 27 e 28 bilhões de reais, né? Quer dizer, quase 80%, 70% dessas dívidas. Então, eles estão com muita voz nesse processo de negociação, né? Quer dizer, no final das contas, quando a gente olha ali para essa aprovação desse plano, os bancos estão com a faca e o queijo na mão, digamos assim, né? Porque eles podem aprovar ou não aprovar o plano. Então, os bancos têm um papel central por conta do peso deles, em termos de valor, enfim, né? Tem a maior parte das dívidas. Mas quando a gente olha para o universo, né, quando a gente olha ali para o total desses 9.500 credores, quase, você tem de tudo ali. Você tem fornecedores de todos os portes, né, desde um pequeno e-commerce, uma pessoa que montou ali com a família uma pequena loja que vende itens de decoração, e até mesmo grandes fabricantes, como Samsung, Apple. Então, a lista é extensa e é enorme. Acho que convém lembrar nesse momento que ao longo desse último mês, ali entre fevereiro e o início de março, a Americana, para tentar ali organizar, digamos assim, a fila de pagamento, ela conseguiu na justiça o direito de pagar para pequenas e médias empresas e os credores trabalhistas, ou seja, ex-funcionários e funcionários que têm algum tipo de valor a receber por uma questão, um questionamento trabalhista, um questionamento judicial. Se a gente pega esse universo de pequenas e médias empresas e os trabalhistas, são 1.300 pessoas. É um contingente relevante, né? E aí, quando a gente olha esses 1.300 credores, eles têm a receber 192 milhões de reais, né? É muito dinheiro, óbvio, mas assim, pouco quando você olha para o total de dívida, que são os 42,5 bilhões de reais. Então, assim, é muito espalhado, há muitos tipos de credores, quer dizer, 9.500 credores, é um universo enorme. Mas, quando você olha por valor, os bancos têm ali um papel central, né? Numa recuperação judicial, existem 4 tipos de credores. Eles são os credores trabalhistas, os credores que não têm garantia alguma, como foi noticiado aí, principalmente os bancos. Existem credores também que possuem garantia e outros que são as microempresas e empresas de pequeno porte. Bruno, quais são os próximos passos agora até a homologação ou não dessa proposta do plano de recuperação? Você falou que ainda vai ter muita negociação com os credores. Quem é que arbitra isso, né? Alguns credores podem concordar, outros não. Como é que se dá esse processo? No papel, as empresas, quando elas entram na justiça com pedido de recuperação judicial, que é onde a gente está mais ou menos agora, que foi em janeiro, ela entrou com pedido de recuperação judicial. 60 dias depois, agora em março, ela é obrigada a apresentar o plano de recuperação judicial à justiça, que são os 60 dias, ou os 2 meses. Então, que é o momento que ela teve que seguir isso, mesmo sabendo que o plano não vai ser aprovado. Essa versão que ela apresentou à justiça, do aporte de 10 bilhões de reais, ela sabe que não vai ser aprovado porque os credores já sinalizaram em reuniões que esse valor é muito baixo.
e não vai resolver o problema, e ninguém quer. Nenhum credor vai querer abrir mão da dívida, sabendo que isso não vai resolver o problema. E aí estamos nesse momento agora. E nenhum credor quer abrir mão desse valor. Então, a empresa, ela apresentou um plano, sabe que não vai ser aprovado, mas apresentou o plano, e desse período, quando a gente olha 20 de março, ela tem agora mais 3 meses, ou 90 dias, para marcar uma Assembleia Geral de Credores. Mas aí você me pergunta, mas olha só, será que em 3 meses ela consegue apresentar uma nova versão de um plano, né, ter o ok ali, mais ou menos, dos credores? Porque nenhuma empresa vai marcar uma Assembleia Geral de Credores sabendo que corre um grande risco de ser recusado, de ser reprovado o plano. Então eles meio que tentam um pouco ali acertar as arestas para poder, no dia da Assembleia, ser tudo aprovado. Então é isso que vai acontecer agora, né? Quer dizer, ela vai conversar, intensificar as negociações para se chegar a um acordo. Se chegar lá, daqui a 85 dias, ela vê 80, enfim, se ela vê que ainda não está conseguindo um consenso para ir para a Assembleia, ela pode virar para o juiz e pedir mais tempo para marcar a Assembleia, que é o que a gente vê em muitos casos aí de recuperação judicial, né? Os prazos, apesar de estarem previstos aí na legislação, as empresas podem fazer pedidos específicos para o juiz e, de certa forma, esses pedidos acabam sendo aceitos, né? Então, os prazos não são fixos, tem os prazos pré-definidos, mas eles são também um pouco maleáveis, porque eles podem levar mais tempo, pode ser pedindo um pouco mais de prazo para poder o processo ser bem aceito e permitir, digamos assim, que a empresa consiga, de fato, aprovar os planos. Em meio a esse processo já começaram alguns cortes, né? Contratos interrompidos com empresas que fornecem serviços terceirizados, mas já existe previsão de fechamento de lojas e o que todo mundo queria, uma palavra que ninguém queria mencionar, demissões, e também mudanças no portfólio de produtos oferecidos pela marca? Tradicionalmente, quando a gente tem um período de recuperação judicial, a gente vê a empresa encolhendo de tamanho. Isso é comum. Então, ela fecha lojas, ela demite muitos funcionários, porque é normal, né? A empresa estava com um tamanho, entra em recuperação judicial, vende ativos, e o tamanho, naturalmente, a empresa vai reduzindo, né? Geralmente as empresas saem da recuperação judicial menores, com tamanho menor. O que a gente está vendo agora na Americana é muitos rumores de que loja tal vai fechar, loja tal fechou, teve uma demissão aqui, outra demissão acolá, mas a empresa oficialmente alega que isso ainda não aconteceu, que o que houve foram questões pontuais e já previstas. Então é importante agora a gente observar como é que vai ficar esse comportamento a partir de agora, né? Porque de janeiro até março, quer dizer, é um período ali para uma empresa, é um período muito curto para ela fazer um grande fechamento ou fazer essa preparação. Por enquanto ela alega que não teve, mas é algo a observar, né, a partir de agora. Bruno, falando agora das investigações sobre esse caso, quais são as frentes hoje de investigação? Em que pé que essas investigações estão? A gente sabe que tem uma na CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, inclusive com uma guerra de versões aí entre os dois ex-CEOs da empresa, né, o Sérgio Rial, que ficou só 9 dias, e o Miguel Gutierrez, que foi o antecessor e comandou a empresa por 20 anos, né? Olha, tem processo judicial para todos os lugares que você possa imaginar. Você tem as ações judiciais aqui na Justiça do Rio de Janeiro, que é onde corre o processo de recuperação judicial. Você tem questionamentos na Justiça de São Paulo. Os bancos, sobretudo, entraram com recursos na Justiça de São Paulo. Quando a gente vai para Brasília, você tem ações no STJ, você tem ações no STF. Ao mesmo tempo você tem ali uma discussão de arbitragem, além da questão judicial, e obviamente você tem ali a CVM, como você muito bem pontuou, né? A CVM é o órgão que regula as empresas, né? É como se fosse as empresas de capital aberto, como se fosse um xerife, digamos assim, do mercado de capitais, e ela obviamente teve que abrir uma investigação para apurar o que aconteceu, né? Desde que a empresa anunciou as tais inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais em seu balanço. Então a CVM está procurando entender, assim como as ações na justiça, movidas pelos bancos, para entender, mas o que aconteceu? Porque os bancos têm alegado
que não se trata de inconsistência contábil. Os bancos falam que foi fraude. O que aconteceu na Americana por anos e anos foi uma fraude. Então, toda a investigação que a gente vê agora, né, e na CVM sobretudo, por essa guerra de versões entre o Miguel Gutierrez, que ficou na Americanas como principal executivo por 20 anos, e o Sérgio Rial, que ficou pouquíssimo tempo, que veio do Santander. O eixo central de todas as investigações é tentar entender, teve fraude, se teve fraude, como é que foi essa fraude, como é que eu provo que teve uma fraude. É isso que a gente tem visto, até conversando com as fontes que estão ali participando desse processo, é justamente isso. Esse é o eixo central de tudo. Porque de um lado você tem a Americana, né, a companhia falando que foram inconsistências contábeis, do outro lado você tem a questão da fraude, foi feito já com essa perspectiva de aumentar artificialmente o lucro da empresa por anos. Tanto que, se a gente for olhar, a gente viu ali os bancos entrando com ações na justiça, fazendo busca e apreensão de documentos, e-mails dentro da Americanas para conseguir colher o máximo de provas sobre isso. E da CVM, o curioso é que a gente vê essa guerra de versões, né? Porque o Miguel Gutierrez disse, segundo ele, que teve uma reunião que o Sérgio Rial convocou com a diretoria que não o convidou, né? E o Miguel Gutierrez relata isso, que o Sérgio Rial, que até então seria o novo presidente, já estava ali a par de muitas coisas, já sabia de muitos detalhes do que estava acontecendo. Então, assim, e aí, por outro lado, o Sérgio Rial disse que, mas eu já estava ali nesse período de transição, então já estava absorvendo algumas coisas, tive várias reuniões ao longo dos últimos meses de 2022, então é natural saber. Mas a questão é que a partir de agora, a gente vai ver muitos questionamentos de ambos os lados. E é bom lembrar também que, por exemplo, vários vice-presidentes da Americanas foram afastados das suas funções, né? A Americana diz que eles foram afastados, vice-presidente de várias áreas da companhia. Por outro lado, falaram que eles foram demitidos, né? E a gente até agora ainda não viu esses ex-executivos ali da Americanas falando sobre o ocorrido, né? E para entender de quem foi, sobretudo, responsável, ou os responsáveis por essa, abre aspas, inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais que foram anunciadas pelo Sérgio Rial ali em janeiro. E há outras dúvidas também, né? Quer dizer, foi uma coisa envolvendo ali só os executivos da Americanas ou os controladores, né? Quer dizer, controladores não, os acionistas de referência sabiam disso, não sabiam disso. Esses acionistas de referência que são ali os sócios da 3G Capital, são bastante conhecidos no mercado financeiro, são os caras que fundaram ali a Ambev, que é fabricante de cervejas, dona da Brahma e da Antártica, por exemplo. Eles dizem que não sabiam, que sempre se cercaram de executivos, isso gerou muito ruído, sobretudo entre os credores, que alegaram, mas como eles não sabiam, se eles são os acionistas de referência da companhia, são esses três acionistas que indicam os integrantes, a maior parte dos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal. Então você vê ali vários pilares, que é o que a gente está vendo nesse momento, né, de tentar colher prova, de ouvir aqui, ouvir acolá e ouvir rápido, para não ter, porque um argumento que a gente tem visto muito é que se deixar muito tempo, se passar muito tempo, muita coisa das provas podem se perder. E é isso que os bancos, os credores estão tentando evitar nesse momento, né? Bruno Rosa, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Bruno. Volte sempre ao ponto. Falou, gente. Qualquer coisa, vocês me liguem. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.